mandei o link lá, assim. Mande no Facebook que no Instagram deu aquele mesmo problema da semana passada. Vou mandar aqui. Encaminhei. Tudo certinho? Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo bem. Pronto. Boa Eu tô tarde, com a pessoal. live. Tá. Eu tô com uma live aberto aqui, Hum. mas só tá aparecendo o senhor aqui na live. É, porque eu não te coloquei ainda aqui. Ah, tá, Vou obrigado. fazer uma apresentação inicial e depois você se apresenta. Podemos começar, né? Podemos. Pessoal, boa tarde. Vocês que nos acompanham aqui no meu perfil no Facebook. Hoje nós vamos conversar com o filósofo Lucas Pacheco. Ele é formado em filosofia pela UFAL e é um grande prazer recebê-lo aqui. A temática da live dessa semana, ela é bastante instigante. Ela nos remete aos fundamentos da existência, aos fundamentos da própria existência. As motivações do filosofar é o tema da nossa live desta semana. Nós vamos conversar com um filósofo. Nada melhor do que um filósofo nos encaminhar, nos conduzir nessa discussão filosófica sobre os motivos que nos levam a filosofar. Boa tarde, Lucas. É um prazer Boa estar tarde. recebendo aqui neste espaço de discussão. Digamos que esse espaço virtual ele nos proporciona oportunidades de discussão sobre temas relevantes. E agradeço já de antemão o seu aceite pelo convite de estar aqui conversando com a gente e nos conduzir nesse labirinto formidável que é a filosofia. Então, a primeira pergunta que nós gostaríamos de saber é: quem é Lucas Pacheco? Então, professor, obrigado pelo convite. Já vou pedindo perdão aí pelo ângulo da câmera para o pessoal. Foi o único ângulo que a minha webcam conseguiu obedecer. E agradecendo também o convite, né? Porque espero que ele seja o primeiro de muitos. E dizer que me sinto muito honrado, porque em 2012, eu chamo o Silvio de professor porque é uma coisa que eu tenho desde a minha adolescência. Em 2012 ele foi meu professor de sociologia, por uns 2 meses, eu acho. Era uma aula muito interessante, uma aula que eu valorizava muito, porque era um tipo de aula que conseguia prender a atenção dos mais dispersos, assim, dos mais desinteressados. E eu, obviamente, sentava na frente para assistir, então eu tenho esse carinho, esse respeito desde então, desde 2012 para cá, são lá 12 anos que eu conheço o Silvio, e não consigo chamar de Silvio, sempre professor, sempre essa hierarquia. Então, para mim, o filósofo é o senhor. Tá? Respondendo a pergunta sobre quem sou eu acho muito difícil falar de mim mesmo, assim, né? Também não gosto de falar sobre mim em terceira pessoa. Mas dizem que eu tenho boa memória, então eu vou tentar resumir essa essência, se é que a gente tem uma essência, na coleção dessas lembranças, né? Se é que existe, de novo, essa essência. Mas
falar de mim com base naquilo que foi construído ao longo desses 27 anos, né? Então eu tenho 27 anos, eu sou nascido em Palmares, mas criado até a adolescência na zona rural de Colônia, né? Não sendo um leopoldinense oficial, assim, mais periférico, né? Crescido na destilaria Porto Alegre. Alguém que viveu os tempos áureos daquele lugar, né? Que hoje está bastante decadente por conta da falência da empresa e tudo mais. E que teve uma infância incrível, né? Desde sempre tive interesse maior em música, depois em leitura, o que me levou posteriormente a estudar teologia, interesse esse movido pelo contexto no qual eu estava inserido, né, da minha imersão das atividades religiosas da minha antiga igreja, isso em paralelo, né, posteriormente com a sociologia no ensino médio, né, com as introduções das aulas do senhor. Eu já tinha um senso crítico um pouquinho apurado, e aí as suas aulas me levaram a direcionar esse senso crítico para alguma área. E naquele momento foi a sociologia, eu tinha um livro didático que eu costumava ler, conheci Kafka por esse livro, conheci Durkheim pelas suas aulas e depois por esse livro. Então, em paralelo à sociologia e posteriormente, né, a decisão que eu tomaria pela filosofia, onde eu estou até hoje, né, desde 2014 até hoje, institucionalmente desde 2015, né, então 9 anos nessa carreira, né, e foco nesse estou, né, amanhã eu não sei se estarei, né, partindo de uma visão proposta por Heráclito, né, de que tudo está em constante mudança, não se banha 2 vezes no mesmo rio, eu estou filósofo hoje. Acredito que estarei amanhã também, mas por via das dúvidas, Lucas hoje é alguém que está na filosofia, né, tentando, não tentando descobrir tudo através dela, mas tentando fazer o melhor, o máximo, com o pouco que ele conseguiu aprender até agora. Ótimo. Eu que agradeço, né, o seu elogio. Me lembro muito bem da experiência docente lá no Aristeu. O tempo foi curto, mas foi uma experiência bastante prazerosa. Eu não sou formado em filosofia, muito menos sociologia, mas como era o professor titular de história na época, e essas disciplinas de humanas sobraram para mim. Então, tive o prazer de lecionar filosofia e sociologia, além de artes e história na época, né? Mas é um prazer que eu tenho e é um desejo que eu tenho ainda cursar filosofia. Você bem sabe, sou formado em História, tenho uma pós-graduação também na ciência da História. Estou concluindo agora a graduação de Direito e, com absoluta certeza, cursarei ainda Filosofia, que é o grande desejo. Certo? Mas, vamos lá. Vamos enfrentar a nossa temática hoje e vou começar lhe instigando ao seguinte. Edmund Husserl, o grande formulador da fenomenologia, ele nos disse que vivemos em uma postura natural. O que é que ele quis dizer com isso? Temos uma concepção da realidade partindo do princípio que essa realidade existe, ela é diferente do próprio eu. E ele fundamenta essa postura natural, ela é natural porque ela é imperguntada, não tem como quem vive nessa postura indagar os fundamentos da própria existência, e ele fundamenta essa sua tese geral que ele escreve a partir de uma compreensão implícita do mundo. Ou seja, o sujeito parte do princípio de que existe uma realidade. Se essa realidade existe, ela pode ser conhecida, e o que vai fundamentar esses dois posicionamentos é que essa realidade tem valor. Ou seja, você nunca vai questionar essa realidade. Ela existe, eu posso conhecê-la e ela tem valor. Então, resumindo, a tese geral do Husserl, esse viver natural, sem perguntar sobre os fundamentos da realidade, é o que podemos dizer que é viver de forma dogmática.
não questionar a realidade. Então a gente parte daí. Como é que o ser humano, como é que o sujeito rompe esse viver natural, esse viver a partir de dogmas, como disse o próprio Ortega y Gasset também. O ser humano vive a partir de crenças radicalíssimas, ou seja, ele tem que partir desse princípio, desse conjunto de crenças. Então, como superar o viver dogmático? Não só a pergunta ela deve girar em torno desse como superar, mas por que superar? Porque ele está certíssimo quando diz que a gente vive com base nesses dogmas, porque a maioria das pessoas não tem aquela atitude cartesiana, né? Que eu não sei se eu percebo, mas é uma atitude totalmente diferente da atitude de Descartes, que questiona a realidade por completo. Ele só acredita na existência dele mesmo, né? Aquele penso, logo existe, logo existo, é na verdade olha, eu não posso confiar em nada do que se apresenta aos sentidos, né? Não posso acreditar em nada do que se apresenta aos sentidos, é convertido em raciocínio e se forma como conceito no meu cérebro. Então eu vou duvidar de tudo, vou duvidar da realidade por completo. Só que enquanto estou duvidando, eu estou pensando. Logo, eu não posso duvidar do meu próprio pensamento. Pelo menos ele existe. Se o resto das coisas existe, eu não sei. Mas eu não posso duvidar. E a partir disso ele desenvolve todo o método científico, dividido em 4 partes, no discurso do método e tudo mais. Então, não só a atitude de Descartes é uma atitude diferente da proposta por Edmund Husserl, mas também a atitude do filosofar em si, né? Não que o Husserl tenha proposto isso, não. Na verdade, ele faz uma constatação, né? E a partir disso, a gente, né, toma as nossas próprias conclusões. Ou ele desenvolve a própria filosofia dele. Mas por que a gente deveria, então, superar esse pensamento dogmático? Por que a gente deveria, então, superar a aceitação da realidade como ela está, né? Então, em outros termos, essa pergunta ela se traduz como por que pensar filosoficamente, então? Né? Por que questionar? Por que mexer no que está lá posto? Né? Por que ir além do 2 mais 2, 4? Por que fazer equações mais complexas, pensamentos mais complexos? E eu não sei responder essa pergunta até hoje. Eu estou há 9 anos na filosofia e eu não sei responder por que a gente filosofa. Porque para mim o natural é filosofar. Para mim o natural é perguntar. Para mim o natural é conhecer, é pesquisar. Mas tem gente que não se preocupa muito com isso. Né? Então, existem vários motivos que levam a gente que podem nos levar a filosofar, a fugir, né, do que está posto, do dogmático. Isso vem desde os pré-socráticos, né? A gente, assim, parafraseando o outro, todos os caminhos levam a Roma, né? E se todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos levam à filosofia. Mas existem vários outros que levam à aceitação também, levam ao dogma, né? Então, eu acredito que não existe um caminho ou um sentimento único que desperte o sujeito para a atitude filosófica, né? Cada um tem a sua jornada, né, particular, né? E ao longo desses 2.600 anos, alguns filósofos se debruçaram sobre essa questão, né? A gente pode elencar alguns dos seus pensamentos que podem ou não levar à identificação de algumas pessoas, mas partindo de elucidações mais universais até as mais particulares, né? Por exemplo, dentro do existencialismo, né? Então, assim, se a gente começar com Platão, né, e Aristóteles, o que faz a gente sair desse dogma, o que faz a gente sair de aceitar o que está posto, é o espanto, né, a admiração, né? Quando nos damos conta da grandeza do universo, né, onde a gente vive. É claro que naquele tempo essa noção era muito menor, né, da compreensão que temos hoje, né, na pós-modernidade, mas se a gente tem certa humildade, né, se a gente reconhece nossa pequenez, nossa total ignorância, né, ante a tudo que nos cerca, a nossa limitação epistemológica, nossa admiração diante de tudo que nos é apresentado aos sentidos, né, e em muito menor grau à razão, né. Para os dois filósofos, na verdade,
esse é o primeiro passo rumo a querer algo maior, querer ser amigo da sabedoria, no caso, um empurrão rumo à atitude filosófica, né, de questionar o que é isso tudo. Né? A gente tem também os pré-socráticos, se a gente pegar os mais antigos, que vieram antes de, não necessariamente antes de Sócrates, mas tinham um pensamento diferente do de Sócrates, né? Liderados inicialmente por Tales, né? Acho que 400, 500 anos antes de Cristo. Eles partiram do ponto da insatisfação, né? Por que a gente deveria sair do dogma? No caso deles, da mitologia. Partiram na insatisfação, né? Do pensamento mítico. Embora eles respeitassem, né, o pensamento mítico, da riquíssima mitologia grega, que dá nome a vários e vários elementos da nossa cultura, a ciência também, né? O nome dos planetas é oriundo da mitologia grega, né? Eles têm vários contos, ditados, que são de origem greco-mitológica, enfim, que eram, na verdade, eram histórias declamadas por poetas em praça pública, era uma tradição oral, não era necessariamente algo escrito, né? Os mais famosos, Hesíodo e Romero, romperam com a tradição mítica, né, para oferecer aos homens uma outra possibilidade de explicação da realidade, né, no primeiro momento, a respeito da natureza, né, por isso que eles são chamados de físicos ou de fisiólogos, né, pois eles estavam preocupados no primeiro momento em procurar essa origem única de todas as coisas da natureza, essa arché, eles chamavam de arché, né? E estavam preocupados nesse primeiro momento com coisas palpáveis, né? Com a terra, com o fogo, com o que se apresentava para eles na natureza. Então, qual que é a diferença entre o conhecimento trazido por esses filósofos, entre a atitude trazida por esses filósofos e a mitologia grega? É que é a natureza, na verdade, o método com que eles se utilizavam para explicar a realidade, né? De um lado você tem um conhecimento pautado em dogma, né? A narrativa se apresenta como ela se apresenta e você tem que, né, se acostumar, tem que declamar, você acredita nos deuses e tudo mais. E, por outro lado, você tem um conhecimento totalmente teorético, que busca justificar. Então, assim, as primeiras teorias, por exemplo, a de Tales, de que tudo adivinha da água, podem parecer para a gente ridículas. E são, na verdade, ridículas. A questão não é o conteúdo dessa teoria, a questão é o método. A questão é a tentativa de justificar. Então, ele tentou justificar que, na verdade, toda coisa que tem vida tem água, né? Se não existe água, não existe vida, que a semente sai de um grão muito pequenininho, se torna uma árvore gigantesca, uma plantação gigantesca através da adição de água. Ela tem água em seu interior também, no seu núcleo. Então, foi justificando, é por isso que a gente chama esse conhecimento de um conhecimento filosófico. Claro, era científico na época, científico entre aspas, porque mexia com coisas da natureza e não necessariamente com questões morais, né, que seriam introduzidas futuramente com Sócrates, né, questões com relação à antropologia, à justiça, à moral e tudo mais. Né. Nesse primeiro momento não existia essa preocupação por parte deles, eles eram mais matemáticos, físicos, né, eles tinham bastante influência do Egito, da Babilônia, com a astronomia, com a matemática. Então, o primeiro objeto de estudo era a natureza. Então, ao invés de oferecer narrativas mitológicas, religiosas, míticas, dogmáticas a respeito da natureza, eles pensaram que aquilo dali era insatisfatório, era pouco substancial, sabe? Então, eles tentaram oferecer outro tipo de narrativa justificável, teorética, com argumentos, né? Então, eu acho que nesse primeiro ponto, né, a gente tem pelo menos dois caminhos
que é o espanto, a admiração com isso tudo que a gente tem, e a insatisfação com o tipo de explicação que nos é dada em alguns núcleos, né? Então, no primeiro momento, eu acredito que, respondendo a pergunta, a gente tem que não se conformar, a gente tem que romper com o dogma pelo espanto, porque é muita coisa. Claro que a gente não vai aprender tudo, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, na verdade, passa bem longe disso. Mas é algo natural de quem quer conhecer um pouquinho mais, tentar justificar aquilo que está aprendendo, aquilo que está defendendo, e não simplesmente falar da boca para fora e se você aceita, se você não aceita, problema seu. A filosofia não tem isso, a filosofia é uma questão de justificativa, é uma questão de investigação e de problematização extrema. Ela vai à raiz do problema, ela vai à raiz da discussão, e ela não vai se conformar com qualquer dogma, com qualquer preposição que seja indubitável. Ela sempre vai querer duvidar. Ela sempre vai querer inserir o porquê. É isso. Eu não estou te ouvindo, Silvio. Eu acho que está desativado o microfone. Agora sim. Tem um livro bastante interessante aqui de um filósofo do Rio Grande do Sul, inclusive ele é falecido, Gerd Borenheim. Ele fala que a filosofia é a única disciplina que se volta a romper e a superar a indiferença ontológica. É a única disciplina. Todas as demais, seja disciplinas práticas ou outras disciplinas teóricas também, com exceção da filosofia, as demais são dogmáticas. Tem que partir de certos fundamentos que vão estruturar a própria construção científica. E a filosofia não. Ela é radical justamente nesse sentido, porque ela vai em busca dos fundamentos do próprio conhecimento, da própria realidade. A gente vê isso na ciência moderna. A ciência moderna, ela rompe com a filosofia, mais ou menos no século XVII, com a Revolução Científica. Porque até o século XVII, quem era utilizado como ciência, como base científica, era Aristóteles. Era a cosmologia de Aristóteles. Ele tinha toda uma teoria sobre o céu, sobre os astros e tudo mais. Era utilizado até esse momento. Até que, né, surge Galileu, Copérnico, esse pessoal que revoluciona a ciência, e aí passa a ter um novo tipo de ciência, que não é mais aquela ciência de saber pelo saber. Era uma ciência de domínio, de conhecer a natureza e dominá-la. Então, essa ciência, para que ela possa se reproduzir, para que ela possa crescer, ela precisa de dogma, ela precisa de premissas indubitáveis. Óbvio que, né, o método científico é uma questão de análise, aquela coisa cartesiana de você separar os elementos e analisá-los separadamente, e também questionar. Tem um pouco de filosofia na ciência ainda, até porque essa nasceu da filosofia. Mas a questão é, a que ponto interessa para alguém que vai fabricar um celular ou um computador, que vai dominar a natureza, né, que vai construir foguete, a que ponto interessa filosofar? Não é interessante para ele ficar debatendo moralmente as coisas, né? Então a filosofia ela vai se separar da ciência nesse sentido, porque ela continua discussões que a ciência vai querer abrir mão. Porque a questão da ciência é a utilidade. Não é o saber pelo saber. É a questão prática. Se aquilo ali... Óbvio que a gente tem uma discussão a respeito de vida em outro planeta, de possibilidade de vida em outro planeta, de colonização e tudo mais. Mas isso é algo recente.
há séculos anteriores, isso não era uma coisa relevante. O relevante era esse hype em cima da ciência de, olha, a gente precisa conhecer o mundo para dominá-lo. E aí a humanidade saltou tecnologicamente como nunca havia saltado. Ela viu em 3 séculos, em 4 séculos, o que não viu em 20. Por quê? Porque eles tomaram uma atitude de separação com esse conhecimento que era um pouco mais geral e foram fazendo cada vez mais especializações que dependem de premissas que não podem ser quebradas para que possam continuar. Porque se elas ficarem se questionando o tempo todo entre si, vão ter o mesmo destino da filosofia. E a filosofia, nesse sentido, é única. Por quê? Porque ela é a única que permite se contradizer, é a única que permite muitas respostas para uma pergunta. Né? Eu pergunto o que é filosofia, tem 20 mil respostas a respeito do que é filosofia. Se eu pergunto o que é ciência, se eu pergunto o que é, por exemplo, química, aí eu estudo a matéria e não sei o que, bababá. É aquilo que o professor coloca na primeira aula, em toda a sexta série, toda a sétima série. Filosofia não vai ter isso. É verdade. Ao longo da história da filosofia, nós conseguimos identificar assim alguns pontos, alguns comportamentos que nos levam a filosofar, né? Que levam os filósofos a empreender essa atividade fundamental que é a filosofia. E a experiência negativa é um ponto que contribui, né? Que rompe esse mundo dogmático, esse mundo já feito, esse mundo praticamente inquestionável. A, a experiência da negatividade. E ao longo da história da filosofia, nós encontramos vários aspectos dessa negatividade. Nós temos, por exemplo, no campo da intelectualidade, nós temos o que a história da filosofia vai dizer a passividade intelectual. O próprio Sócrates, ao dizer sei que nada sei, ele tem consciência da própria ignorância. Então, a negação do conhecimento é um pontapé, digamos assim, inicial ao próprio ato de filosofar. Ou seja, também nós temos a dúvida que foi empreendida por Descartes, a dúvida metódica, e se você estender a dúvida, chegamos até o próprio niilismo, né? A dúvida absoluta de tudo, chegando também no ceticismo. Então, essas são características também, né, Lucas, que nos levam, que leva ao ato de filosofar. O que é que você tem a dizer acerca dessa contribuição da experiência negativa para a filosofia? Perfeito. Existe um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Não sei se eu já ouviu falar, mas ele é citado pelo próprio Sartre como o pai do existencialismo, né? A principal precursor dessa corrente. Ele escreveu um livro muito interessante, fantástico, que se chama Conceito de Angústia, onde ele descreve 3 estágios onde o ser humano tenta se livrar dessa angústia, né? E o que é angústia? A angústia ela deriva do desespero. Ela é uma consequência do desespero, né? Quando a gente olha para dentro da gente, né? Quando o ser humano olha para dentro de si, ele não detecta muito significado, né? De um lado, ele se vê como uma figura que veio do nada, né? Então para o nada vai, nada significa ou importa, é impossível escapar da angústia e não há nada do que se esperar, né? Por outro lado, se ele conclui que foi criado por Deus, sendo não muito otimista, Deus não precisa de você, ele é autossuficiente, você sequer mora no centro do universo, né? A sua existência ela é igualmente nula, você continua sem propósito claro, a angústia ainda está lá. Então você se cercou de desespero porque você não sabe muito bem de onde vem e para onde vai. Percebe que a angústia é inerente ao ser humano, né? É o centro da personalidade do ser humano, e aí você
se desespera, né? Então o que resta da sua vida é fugir da angústia, né? E o Kierkegaard ele vai mencionar 3 caminhos, né, comuns trilhados pelo ser humano na tentativa de se preencher, né? Então o primeiro caminho é o caminho ético, né? É o caminho da busca pelo hedonismo, né? Pelas sensações, pelo belo, né? Pelo agradável, ao Instagram, né? O Instagram é o reflexo disso. Muitos tentam colecionar momentos de prazer, de curtidas, de reconhecimento, enfim, a experiência estética, né? O máximo de endorfina, de dopamina e todas essas substâncias aí que dizem que são causadoras da felicidade e do prazer, né? Só que com o tempo aquilo vira rotina, né? E o corpo não produz mais a mesma sensação, não possui mais a mesma resposta de antes, e o hedonismo acaba por se revelar insuficiente em suprimir a angústia, você se acostuma e o desespero retorna, né? O segundo caminho é o caminho da ética, né? De buscar ser uma pessoa assim, uma pessoa gabarito, né? No sentido do bem agir, do comportamento, do ethos, né? Agir por onde não só os outros te elogiem, mas você mesmo possa encontrar em suas ações algum motivo para se autoestimar-se, né? Para você se autoelogiar e ver nisso algum significado. Só que aí você falha, né? Você erra, você percebe que não é capaz de ser irrepreensível, né? Ainda é humano, demasiado humano, como diria Nietzsche, né? O desespero retorna e com ele a angústia, né? Então entra o terceiro caminho, que é a experiência religiosa. Só que com experiência religiosa, ele não quer dizer necessariamente uma experiência de fé, né? Ele quer dizer mais no aspecto de pertencimento a um grupo, né? Uma família acolhedora que te gera esse sentimento de ter um grupo ao qual você se liga, um grupo santo, né? Irrepreensível, ligado ao céu, ligado a Deus. Só que com pouco tempo você percebe que essas pessoas também são igualmente falhas e não correspondem às suas expectativas e não vão te agradar tanto, não vai te agradar tanto continuar naquele ambiente, né? Pertencer àquele grupo, não vai te gerar o mesmo prazer, porque você vai se ver no meio de um monte de gente falha igual a você, né? E aí o quarto caminho que faz parte do terceiro, na verdade, porque ele sugere também que seja uma experiência de fé, é justamente o caminho da fé, é um salto na fé, mas não é um salto na fé no sentido de uma experiência religiosa de grupo. Ele cita bastante Abraão justamente para fazer essa diferenciação de que essa fé que você precisa ter para se livrar da angústia é uma fé cega, é aquela fé que te permite acreditar tão cegamente que existe um Deus, e ele era teólogo, né? O Kierkegaard era pastor, ele era do movimento reformado e tal. Era um pastor meio desligado, assim, mas era um pastor ainda, então ele sugere a fé como um caminho, uma fé cega, uma fé abraâmica, aquela coisa que você não consiga duvidar, não consiga que você tenha plena certeza, sabe? E claro que ele pode se dar ao luxo de sugerir a fé, né, como caminho, né, pois além de ser filósofo, ele era um teólogo. Mas caso ele tivesse sugerido algum outro caminho diferente do caminho da fé, também não haveria uma garantia de felicidade. Assim, a negatividade ela pode ser um caminho para a filosofia, mas a filosofia não é necessariamente um caminho de supressão dessa negatividade, né? Não há uma garantia de certeza que você vai se satisfazer completamente, né? Então, a filosofia ela tem uma pretensão muito grande de perseguir a verdade, mas ela jamais alega possuir categoricamente. Né? Ela é muito democrática nesse sentido. Claro que ao longo do tempo ela foi importante para construir um conhecimento que possui verdades indubitáveis, como na Revolução Científica, por exemplo. Né? Ninguém duvida, por exemplo, da própria dúvida, ninguém duvida do próprio pensamento, né? Acredito. Então, enfim, caminhos que levaram à nossa ciência moderna,
cultiva tecnologia, que produz avanços inquestionáveis, mas grande parte dos problemas filosóficos ainda estão vivíssimos, né? Se a gente separa, por isso que, e é justamente por isso que a gente separa a filosofia da ciência moderna, né? Eu acredito que o trabalho da filosofia ele esteja mais relacionado com dinamitar dogmas que construir doutrinas, né? Nesse sentido. Porque gostamos de debater, mas não fechamos o debate, né? Se você se deparou com a filosofia e se tornou uma pessoa mais fechada, mais afeita a dogmas, você estudou errado, né? Ela te torna mais humilde para te fazer compreender que é impossível conhecer tudo, né? Então, eu entrei na filosofia, mas não necessariamente ela me gerou uma felicidade no sentido de acredito que descobri a verdade sobre a vida, sabe? Acredito que descobri tudo. Não há mais dúvidas. As dúvidas que eu tinha quando eu entrei eu não tenho mais. Não se trata disso. Não é o conhecimento para quem quer ter esse tipo de experiência. Talvez a teologia, nem a teologia, né? Porque tem várias e várias e várias correntes teológicas. Então, enfim, o próprio Chesterton, que é um filósofo católico, era na verdade, né? Faleceu. Ele vai dizer que a diferença entre o poeta e o filósofo é que o filósofo ele tenta colocar o céu dentro da cabeça, se referindo à existência de todas as coisas, né, do universo. Ele tenta colocar o céu dentro da cabeça. Mas o poeta não. O poeta ele tenta colocar a cabeça dentro do céu. É diferente. Ele tenta se fazer parte de um todo e não colocar o todo dentro da cabeça dele. Então acredito que a felicidade esteja mais, mais relacionada com o ofício do poeta, né? Amar a sabedoria não significa desejar possuí-la, tê-la em sua totalidade, né? Isso é impossível. Então, o salto na fé é um direito legítimo desde que o ser humano ele não se limite por isso, né? Eu costumo dizer que assim, embora não tenha uma fé muito grande, que uma fé que não se permite ser questionada é uma fé frágil, muito frágil, porque na primeira faísca ela vai se desmoronar, sabe? É como uma bolha de sabão. Eu acho que a fé ela só pode ser fortalecida através de muito questionamento e se você ainda for capaz de crer depois de questioná-la, aí sim é o tipo de fé que o Kierkegaard está sugerindo, que é aquela fé cega, aquela fé que te permite viver livre da angústia, embora ela seja o seu traço central de sua personalidade. Porém, você não tenta tomar tantas rédeas de sua existência, você pertence a algo maior, porque você colocou a sua cabeça no céu e não o céu dentro da cabeça. Muito bem. O século XX, analisando do ponto de vista da história, ele foi marcado por rupturas, por tragédias, digamos assim, pela brutalidade humana. Tivemos 2 guerras mundiais, tivemos crises econômicas, e a filosofia não ficou isenta disso. Ela passou a refletir sobre a própria realidade a partir do século XX. Então, nós temos o conceito de angústia com Heidegger, né, que foi muito importante para a corrente existencialista lá de Sartre. E, por falar em Sartre, o conceito de náusea também é importante. Eu tive uma experiência em 2010 de começar a ler O Ser e o Nada de Sartre. E aquilo me acometeu de uma maneira bastante profunda. Porque quando comecei a perceber, a entender o conceito de contingência, né? Os entes são contingentes. Então, essa experiência em 2010 teve consequências na minha vida e continua até hoje. Eu tento entender o mundo a partir de certos fundamentos do existencialismo. Eu gostaria que você desenvolvesse mais, né, esse conceito de náusea. Como você entende? É possível hoje
apesar desse mundo que busca a endorfina, busca a felicidade o tempo inteiro, principalmente pelas redes sociais, é possível ainda se angustiar, é possível ainda sentir náusea neste mundo contemporâneo? Não só é possível, como é mais provável, né? O Sartre, ele introduz o conceito de eu a partir de uma concepção da sua consciência, né? Existe um vasto universo dentro da sua cabeça e a consciência, ela seleciona uma pequena partezinha e transforma aquilo que você apresenta para as pessoas. Você é muito mais do que aquilo que você apresenta para as pessoas, né? É por isso que é tão difícil falar sobre si mesmo, porque você nunca vai estar falando total, você é incapaz de se conhecer completamente. O que eu falei aqui quando me apresentei foi o que minha consciência me apresentou. Um conjunto de memórias, um conjunto de vivências, né? Então, óbvio que ele apresenta caminhos para a fuga da angústia, e a fuga da angústia é você tentar encontrar esse eu de verdade e abraçá-lo, abraçar quem você é de verdade. E aí você vai parar de se preocupar tanto com o que você apresenta conscientemente para o mundo, né? Você vai parar de... E é claro que isso nos ajuda a fugir da angústia, né? Porque eu acredito que, na verdade, a melhor fonte para fugir da angústia é a filosofia a existencialista, né? Hoje é mais comum que se sinta angústia e costuma-se dizer que problemas, patologias mentais são mal do século, mas muito com o advento dos meios de comunicação em massa, sabe? Em que, eu esqueci até o nome do filósofo que fala, que não existe uma realidade, né? Que, na verdade, o que você tem é tudo manipulação, né? Eu não parto desse ponto de vista, eu acho que é realmente possível conhecer a realidade se você fugir, né, da superficialidade, fugir do que é apresentado, e aquilo que é fabricado é fabricado justamente para te fazer embarcar nessa náusea, para te fazer se ver vazio de sentido. Mas eu acredito que parte de se livrar do problema é justamente conhecer o problema, né? Por que as pessoas estão tão angustiadas? Não existe uma resposta só, né? Obviamente tem caminhos que a gente pode sugerir, que são mais comuns a todos e tal. O culto à personalidade, angústias com relação à doença. E a gente falou sobre corpo, saúde e doença na live com a Sabrina, né? Falei sobre aquele artigo. Então eu acho que tudo passa por você entender o problema, por você entender você mesmo, e você conseguir encontrar soluções, né? Eu tenho uma experiência particular, né, com depressão já há algum tempo. O conselho que me deram foi de que eu anotasse algumas coisas no papel para organizar melhor os pensamentos, e assim eu consegui, com a terapia, obviamente, ir sanando problema por problema, né, uma maneira bem cartesiana de tratar a questão. Mas uma coisa importante também de se dizer depressão, angústia, náusea, vazio, não são coisas que estão aí, que apareceram na sua cabeça de maneira abrupta. Não é uma coisa que surge assim de repente. Não é não tem uma, não é que não tem uma causa. Na verdade, a causa ela se apresenta de diversos ângulos, de diversas perspectivas. Então a gente vai ter um capitalismo tardio, a gente vai ter problemas climáticos, a gente vai ter um mundo em caos, enquanto boa parte das pessoas finge que nada está acontecendo e vive a sua vida editada no Instagram ou nas redes sociais,
fazendo marketing de si próprio, tentando fugir da angústia, quando na verdade o número de pessoas conectadas o tempo inteiro, exibindo uma vida que não existe o tempo inteiro, tentando se parecer com um influencer favorito o tempo inteiro, na verdade é um sintoma, é o maior sintoma de angústia, né? E parte do problema, e parte de se livrar desse problema é justamente buscar autoconhecimento e conhecimento das causas que levam você a sentir assim. E aí, na verdade, a maioria das soluções, nesses casos, são até que simples, né? Não existe muito sentido em você, por exemplo, idolatrar uma pessoa que defende privatização de praia, que trai a mulher grávida, ou que come carne de ouro, enquanto seus pares da favela estão comendo carcaça de galinha. Eu não vejo muito sentido nisso, sabe? Mas existe isso porque justamente as pessoas não estão nem aí se tem sentido ou não, né? Elas querem a ascensão a qualquer custo, né? E se elas ascendem, elas se esquecem totalmente da origem delas. Então, parte do problema é justamente a mídia, é justamente não a mídia do Jornal Nacional, não, isso aí não, a mídia que a gente construiu, que a gente tornou independente, né? Então, se é possível sentir, é possível, é mais provável, mas também parte de dinamitar esse problema é senso crítico, é filosofia, é conhecer a história, sabe? Para mim, mais do que filosofia, o conhecimento que mais te permite ter senso crítico é conhecer história. Eu tenho estudado muito história, assim, todo dia ouvindo alguma coisa, lendo alguma coisa, e a noção que eu tenho é de que eu preciso ler muito ainda história, porque cada causa que a gente conhece, que aconteceu, leva a gente para uma compreensão de que as coisas não precisam, não podem se repetir, e elas vêm se repetindo o tempo inteiro. A gente vem mantendo as mesmas pessoas nos oprimindo o tempo inteiro, por quê? Porque a gente não conhece, né? E não tem interesse em conhecer, mas conhecesse. Então, assim, parte da solução para mim é conhecimento, é autoconhecimento e é conhecimento das causas. Enquanto você se manter doutrinado, a angústia vai existir. Claro que não existe garantia de que a angústia vai sumir se você começar a conhecer, se tornar um filósofo, se matricular no curso de História e Filosofia, mas pelo menos vai te dar um certo urinho a mais, sabe? Você vai entender um pouquinho melhor das coisas e aí você vai optar por caminhos que não são tão convencionais, mas que são um pouco mais satisfatórios e menos angustiantes. Perfeito. A história é justamente isso, é uma ciência bastante importante a gente questionar também. E quando ela trabalha paralela com a filosofia, com a sociologia, ela se torna uma arma muito poderosa. Do ponto de vista epistemológico, eu estou migrando muito para a história local, que é uma das dimensões dentro da ciência histórica, e eu estou me aprofundando muito nisso. A partir de determinado momento, eu estou me dedicando a estudar os fundamentos da nossa história, a recontar a partir de perspectivas diferentes a nossa história, a história do nosso município. Colônia Leopoldina, ele surge como uma extensão do poder imperial do Rio de Janeiro. Dom Pedro II, quando aqui esteve, por exemplo, em 1860, não veio aqui de bom grado para celebrar uma colônia militar que colocou o nome da filha caçula. Não. Veio aqui cumprindo uma agenda institucional, arrecadando fundos para a guerra do Paraguai, que já se aviciava, e veio aqui por uma agenda burocrática. Então, a Colônia Leopoldina surge dentro desse contexto, dentro do contexto da guerra dos Quilombos, dos Palmares, e principalmente como uma extensão e reflexo da Guerra dos Cabanos, que durou de 1832 a 1835. Então, toda a minha, digamos assim, toda a minha investigação historiográfica que eu venho empreendendo é nesse sentido aí.
lentamente estou migrando para essa perspectiva. Só um adendo reforçando o que você disse, a história é muito importante. E agora, retomando para a filosofia, como é que um filósofo enxerga, embora você já tenha nos oferecido aí algumas perspectivas, como o Lucas enxerga essa projeção do ser humano nas redes sociais? É interessante a pergunta. Uma perspectiva bastante particular, assim, partindo da minha Lucas, vivência. estou com dificuldade de te ouvir. Tá melhor agora? Tá melhor? Não estamos te ouvindo. Testando. Tá melhor? Alô? Alô? Teste. Testando, testando. Pode continuar, Lucas. Tá me ouvindo? É que me Estou. falaram que estão me ouvindo aqui. Assim, eu sou bastante pessimista assim, nessas análises de comportamento de massa. Assim, eu não sou uma pessoa muito que vê com muitos bons olhos assim o que acontece, principalmente em rede social. É porque tá todo mundo numa sede muito grande de se projetar, né? Isso é o reflexo de uma doença, na verdade, de uma doença de falta de atenção, de falta de supervisão, né? Porque você vê muita criança também tentando se projetar como aquela pessoa, vamos pegar um exemplo, uma Deolane Bezerra, sei lá, uma pessoa que foi presa. Você vê as pessoas estão muito pautadas pelos números, não necessariamente pelo conteúdo que uma pessoa tem a oferecer. Então você vê muito, por exemplo, você vê muito artista local desprezado, sabe, pelos números. Você vê muito artista local desprezado, enquanto você vê prefeituras pequenas gastando milhões com gente que veio, que não conhece nada sobre a história da cidade, não é importante. Tem um exemplo de uma cidade que fez aniversário agora, foi Arapiraca. Comentei isso com a minha namorada. Centenário da cidade, as principais atrações, a Loki e Léo Santana. Teve uma coisinha local assim para relembrar, mas é um negócio muito pequeno, sabe? Comparado ao grande evento, que é aquela coisa. Por quê? Porque o que importa para o político é atender a números, é atender a aprovação popular. E a aprovação popular está bastante comprometida com aquilo que não necessariamente faz crescer, mas aquilo que é famoso. Que é famoso porque é famoso, sabe? Então, eu vejo muito exemplo de artista local que pinta, que toca, que é bastante desprezado, enquanto aquilo que explode, aquilo que tem bastante relevância, é totalmente vazio, às vezes é indecente, é vulgar e tudo mais. Então eu vejo como um problema, na verdade. Eu não vejo muita saída, porque o algoritmo ele vai impulsionar justamente aquilo que não necessariamente faz que você cresça ou se aprimore como pessoa, mas você siga a manada e é isso aí. Não vejo com os bons olhos, assim, não tem um otimismo muito grande com relação ao comportamento de pessoas nas redes, mas eu acho que o comportamento delas lá é um sintoma de uma doença, que é a doença
da falta de atenção, da necessidade de aprovação a qualquer custo. Então você vê muita gente com problema de depressão e ansiedade porque não consegue se adequar a certos padrões, né? Você vê gente gastando muito e muito dinheiro com coisas que não precisam de muito e muito dinheiro, como por exemplo uma maquiagem. Uma maquiagem ela custa tal preço em tal canto, mas se aquela influencer lançou, então ela vai custar 10 vezes mais e aquela pessoa vai dar o dinheiro sem nem pensar nisso. Então, assim, é um problema não só moral, cultural, mas é um problema também econômico. A gente vê as pessoas gastando o que tem, o que não tem, com casas de apostas, com bets. Isso é um problema que está sendo bastante comentado, né, atualmente. Então, a internet não necessariamente proporcionou às pessoas uma maneira de crescer, mas ela também serve para isso. Não necessariamente ela está sendo usada para isso, mas ela serve para isso. Por quê? Porque com o boom de informações que você tem, ao invés de você precisar de uma biblioteca, você consegue pesquisar todos os livros que você precisa e de graça, e baixar em PDF, ler e tudo mais, imprimir, fazer o que você quiser. Sabe? Você tem acesso a um conhecimento que você só teria numa universidade de ponta. E é, é, você escolhe se vai aproveitar ou não. Se você aproveitar, você vai estar fazendo bom uso da ferramenta, mas você corre um sério risco de cair em dominação de massa, de, 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 impulsionar, de impulsionamento de conteúdos que não agregam e que, na verdade, tornam as coisas bastante problemáticas, né? Como o exemplo que eu citei das bets, né? Que faz com que muita gente gaste dinheiro que era para comprar comida com a aposta em jogo e acaba perdendo e não consegue entender porque tá perdendo, mas é porque viciou naquilo. Tem tigrinho, tem oncinha, tem tudo que é bicho. O jogo do bicho veio para as vezes agora. Então é preocupante. Eu vejo com muita preocupação e com certo pessimismo. Eu vejo as redes sociais, me parece até um paradoxo. Ao mesmo tempo em que ela vai oportunizar e vai estender as falas dos imbecis, como diz Humberto Eco, ao mesmo tempo ela possibilita justamente uma espécie de resistência. Essa live, por exemplo, eu considero como um ato de resistência, porque sabemos que o algoritmo das redes sociais ele não é voltado a oportunizar esse tipo de discussão. Ele é voltado para outros fins. Tem vários documentários, inclusive assisti um recentemente na Netflix. E todas as redes sociais servem como um instrumento de captura de dados para fins meramente financeiros das grandes empresas, né? Então, analisando do ponto de vista do Michel Foucault, a gente pode considerar as redes sociais como o dispositivo social por excelência nos dias atuais, né? Aquele dispositivo que vai orientar, vai ditar, vai qualificar, vai te dizer, vai definir, por exemplo, a estética, essa preocupação do ser humano em se adequar àquele padrão que é predominante nas redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, possibilita esse tipo de discussão. Eu vejo as redes sociais nesse sentido também, meio paradoxal. Mas, em relação ao próprio, já que eu citei o Michel Foucault aqui, a gente sabe que a filosofia pós-moderna ela vai detonar esse conceito absoluto de verdade. Que é a verdade nos dias de hoje? Qual a narrativa que, que pode ser vista como... Será que existe uma narrativa que pode se representar e se autoproclamar como detentora da verdade? Porque é meio contraditório você afirmar a partir do princípio de que o que existe são verdades, não a verdade. Como a frase do Sócrates, sei que nada sei, mas ele sabe que não sabe. Então ele sabe de alguma coisa. Como é que você enxerga tudo isso?
Eu acredito que a verdade, a filosofia, na verdade, ela caminhava para isso desde o começo. Não tinha nem para onde fugir, né? Porque um tipo de conhecimento que se permite contrapor a si próprio, é óbvio que ela não ia caminhar para a definição da verdade como um dogma. Mas eu acredito que a verdade é algo que possa ser buscado, sim, constantemente. Eu acho que não que ela seja constantemente mutável. Eu acho que é possível encontrar assim verdades que são não relativas, mas que não necessariamente você vai conseguir colocá-la dentro de um encadeamento lógico que você vai poder dizer, ó, isso aqui é a verdade, e até porque é nisso que se baseia o conhecimento religioso. E a filosofia não é assim, né? Então, tem um filósofo muito interessante, chamado Ludwig Wittgenstein, ah, que ele é bastante conhecido na filosofia analítica ah, e na filosofia da linguagem, por ter dito isso, por ter dito, olha, vocês filósofos, vocês não estão encontrando a verdade, porque na verdade existe um problema na maneira com que vocês lidam com a linguagem. E para poder lidar com a linguagem, vocês precisam definir uma linguagem que não seja alterável, que seja uma coisa mais matemática. Então a filosofia dele é bastante matemática, assim. Ele tenta reduzir também a filosofia a alguma coisa que tenta teorizar logicamente a respeito de coisas que a gente consegue representar na realidade. A gente não pode ficar falando, por exemplo, sobre Deus. Não, a gente não consegue provar, a gente não consegue demonstrá-lo na realidade. Então por que a gente não deixa isso para lá, né? Vamos falar sobre outra coisa. No fim da carreira dele, ele foi ensinar as criancinhas lá porque ele viu que as verdades com que ele podia lidar eram verdades que eram óbvias, né? De acordo com os jogos de linguagem dele. Mas a filosofia, de fato, eu lembro de uma experiência que eu tive, acho que no primeiro semestre ou no segundo semestre de filosofia, em que a gente estava discutindo estética. E aí, estética é isso para um, estética é isso para outro, estética é isso para tal. E quando chegou no final da aula, eu falei, mas e aí, o que é estética? Não entendi. Por que a gente não chegou a nenhum caminho, sabe? Vai ficar nisso o tempo todo? O negócio está existindo há 21 séculos, não, há 25 na verdade. Por que a gente está falando sobre isso ainda? Eu falei, olha, mas você vai ter que se acostumar. A filosofia é isso aí. A filosofia é isso aí. A gente não vai fechar o debate hoje, desculpa. Não vai ser hoje que a gente vai encontrar a resposta. Talvez a graça esteja em não encontrar, sabe? Em dinamitar algumas coisas que claramente são erradas. Então eu acho que aqui que a filosofia ela consegue dizer o que está errado, mas ela também não se precipita em dizer o que está certo, em dizer isso aqui é a verdade. Ela consegue encontrar algumas verdades, mas não quer dizer que essas verdades elas se contrapõem entre si, elas se contradizem entre si, sabe? Mas, no caso das verdades particulares, né? Mas em caso de verdades universais, as pessoas são livres para acreditar em qualquer coisa, né? Não é nem que foi uma escolha da filosofia dizer que tudo é relativo, que coisas não. Mas é que é uma consequência natural. A, a possibilidade de narrativas é múltipla. É, as pessoas não necessariamente se pautam pelo raciocínio lógico, elas se pautam por várias outras influências de pensamento e ao mesmo tempo em que essa constatação de que a verdade, que existem verdades e não uma verdade, é uma constatação do nosso tempo, ao mesmo tempo em que é também uma possibilidade de que a gente continue investigando, sabe? Que não é que existem verdades e não verdade que a gente vai parar de pesquisar, que a gente vai largar tudo de mão e todo mundo acredita no que quiser. Não, não é isso. Também não é isso, não é. Então eu posso acreditar em carochinha. Eu posso acreditar que o universo, na verdade, é um grande pão cósmico. Não. Você pode acreditar. Não é que você pode, mas é que te torna mais humilde para aceitar de que não é necessariamente numa conversa de boteco que você vai chegar e bater a mão na mesa e dizer isso aqui é verdade. Não, é o que te possibilita ter um pouco mais de humildade,
mas também não te autoriza a acreditar em qualquer coisa. É algo que, na verdade, faz com que você continue buscando. Muito bem. Continuando um dos pontos importantes da filosofia, é justamente dinamizar os dogmas, como você disse no começo da live. Então, como um filósofo vê, você na condição de filósofo, como é que você enxerga? Hoje há ainda espaço para ideologia? Para ideologia, de que tipo de ideologia? Ideologia no sentido conceitual, já que essa pós-modernidade se caracteriza como propensa à produção de várias narrativas, então, de certa maneira, se caracteriza como um fim do período de grandes ideologias. Na história, nós temos até uma metáfora que diz assim: o período das grandes ideologias terminou com a queda do muro de Berlim. Na filosofia, como é que em 2024 a filosofia enxerga a questão da ideologia? Boa pergunta. Nós temos no Brasil alguns filósofos, na verdade, alguns comentadores de filosofia, né, como o Pondé, o Karnal Cortella, o Clovis, que são filósofos que se isentam da ideologia, que são aqueles caras palestrantes, que são aquelas pessoas que não vão se comprometer com nenhuma bandeira. E embora o Pondé seja bastante ligado à direita liberal, barra conservadora, seja lá o que isso quer dizer, mas os filósofos mais relevantes da atualidade, como o Slavoj Žižek, são filósofos com uma ideologia bastante latente no seu currículo, nas suas falas. Profundamente esquerdista, profundamente ideológico. Então, eu não acredito que não haja espaço para ideologia. Inclusive, essa questão de dizer que as ideologias cessaram com a queda do Muro de Berlim, na verdade, é uma tentativa de dizer, olha, não existe mais esquerda e direita, quando na verdade a direita ela existe e está fortemente impregnada em todas as relações sociais possíveis hoje ainda. Muito forte. A opressão continua, a opressão das elites continua bastante acentuada, as pessoas continuam morrendo de fome por conta de especulação. Então, não existe isso de acabar as ideologias. Na verdade, acabou a tentativa de se debater sobre esses temas sem que você seja acusado de ideólogo, sabe? Porque, assim, eu vejo muito essa questão dessa dicotomização. Muito do que se acusa de ser ideológico é aquele conteúdo mais revolucionário, mais marxista. Mas se você, por exemplo, está defendendo um sistema liberal, que claramente tem os seus ideólogos, a gente tem o Ludwig von Mises, a gente tem o Adam Smith, a gente tem todo um arcabouço teórico para defender o sistema liberal, você já não é ideólogo, sabe? Então, como que a gente pode dizer que não existe ideologia quando na verdade a gente está tentando dizer que ideólogo é só aquele que tenta lutar contra o que está posto, sabe? Então existe uma praxis na filosofia que eu via também alguns professores na minha experiência, eles defendem sim a luta, são avessos à opressão e tudo mais. Na sala de aula, o discurso era um pouquinho mais teórico, não era muito essa coisa exacerbada, essa questão de um grupo organizado para sair lutando, mas sempre haverá espaço para a ideologia desde que ela se proponha a se justificar, né? Por que Marx é considerado um filósofo? Porque ele não chegou e simplesmente entregou um panfleto dizendo vamos para a luta porque é isso aí, porque o patrão é mau e porque a sociedade é malvada. Não, porque ele tentou
justificar, e ele construiu uma ciência. Tanto que existe uma diferenciação entre comunismo científico e outro tipo de comunismo. Justamente porque ele tentou fazer daquilo uma ciência. Então, partindo do pressuposto de que a filosofia ela começou e ela continua sendo um tipo de conhecimento que tenta se justificar, que tenta teorizar a respeito daquilo que ela está defendendo, então sempre haverá espaço para a ideologia desde que ela tente se adequar ao discurso filosófico, desde que ela não tenha sido dogmática. Né? Claro, existe aparentemente uma contradição nisso, porque a ideologia é justamente aquilo que tenta cortar a realidade para que ela se adeque àquele discurso. Mas acho que toda teoria filosófica é assim. Sabe? Toda teoria filosófica tenta fazer com que a realidade seja explicada a partir daquele prisma. Então, uma ideologia, para mim, é como qualquer outro tipo de pensamento. Porém, esse pensamento será considerado filosófico desde que ele tente apresentar as bases pelas quais ele acredita naquilo que ele está proferindo. Eu utilizei a metáfora das ideologias com aquela do Berlim, sequência de um livro de um historiador chamado Francis Fukuyama, escreveu um livro que foi bastante famoso no final do século passado, chamado O Fim da História, mas totalmente descabida essa afirmação dele. Né? Ele quis, com a predominância do modo de produção capitalista, acabar com a própria produção historiográfica. Mas, como eu falei e reafirmo, é uma afirmação descabida. Eu acredito que todo intelectual, no conceito mais genérico possível, ele tem que ser engajado. Ele tem que beber lá na fonte do Sartre, quando ele fala que o intelectual precisa ter esse engajamento social. E, embora a partir de perspectivas ideológicas, mas todo intelectual ele é engajado, de certa maneira, ideologicamente. Isso pode ser resumido no sentido de que é inescapável você não ser ideológico. A própria maneira de você pensar, de você reportar a realidade a partir de certos instrumentais analíticos da mesma realidade, isso vai te constituir uma maneira ideológica de encarar a realidade. Então, não tem como escapar disso. Recentemente o senhor... Eu não me informei muito a respeito do que aconteceu, mas parece que houve não sei se é perigoso falar isso aqui, mas morreram 2 pessoas sem com que cometessem nenhum crime aí em Colônia, acredito, e o senhor postou uma crônica comentando a respeito do assunto, e para muita gente aquilo dali é considerado ideológico. E que seja, mas é necessário. Né? Eu já vi comentários em posts em que o senhor fez extremamente sensatos, comentando sobre assuntos do cotidiano, e que o comentário é tipo, PT. Aí eu olhei aquilo e falei, não é possível. O cara escreveu um texto gigante, com argumentos, com fatos, e aí o comentário da pessoa é que é ideológico, é partidário, aí é complicado. Aí, na verdade, isso na verdade é um discurso ideológico. É bom inverter a situação. Quando você fala da realidade e uma pessoa olha para você e diz que você está sendo ideológico, você está sendo engajado ou pertence a determinada ideologia, é porque, na verdade, a outra pessoa está impregnada de ideologia, uma ideologia ruim. Uma ideologia dogmática, que não permite questionar a realidade, que não permite fazer comentários que fujam daquilo que está posto, daquilo que é dominante. Né? E por incrível que pareça, eu sou associado muito a essa ala de esquerda que teve só. Eu nunca fui filiado a nenhum partido desse, por incrível que pareça. Agora, a minha formação política, eu bebi muito na fonte do marxismo, de Gramsci. Eu li muito, participei de curso de formação, e a minha concepção de Estado
resumidamente, é que o Estado ele deve se fazer presente na vida do cidadão, principalmente daqueles que mais precisam, porque o marxismo ele não perdeu totalmente a sua validade. Do ponto de vista teórico, científico, ele continua com um vigor bastante apurado. Realmente existe uma luta de classe, não nos moldes na época do Karl Marx, mas dentro dessa pós-modernidade, mas existe ainda essa luta de classe. Talvez o Bourdieu aprimorou o conceito, o próprio Foucault tem aprimorado quando ele diz, por exemplo, que o poder não é uma coisa, o poder não está diluído, não é um objeto que uma classe possa dizer que é dona, que é proprietária do poder. Não, o poder ele é relacional, ele está diluído na própria realidade. Isso também, eu compreendo que o Foucault aprimorou esse conceito de classe, mas nunca fui filiado a esses partidos de esquerda e, do ponto de vista axiológico, tomando Colônia como exemplo, eu nunca vou me filiar, porque é meio contraditório você ter um partido, no exemplo, o Partido dos Trabalhadores em Colônia, os seus membros, em especial os seus membros diretivos, nunca leram os documentos essenciais do próprio partido. Não. Enfim, é uma contradição enorme. Isso sempre me afastou, sempre tive essa percepção das coisas. Mas eu compreendo, eu entendo a frase, quando eu escrevo alguma coisa, alguém vai lá e comenta, petista, solista, fui. Mas é isso, a realidade é ideológica, entendeu? Sempre será. Eu tenho essa perspectiva da realidade e tenho noção também que você defender, produzir certo tipo de conhecimento numa sociedade totalmente conservadora como é a nossa. Nossa sociedade ela é conservadora, ela é fruto de um projeto político lá de 1532 dos portugueses. Sempre foi. Né? Moralmente falando, o cristianismo de um lado, economicamente falando, o capitalismo, a exploração da cana-de-açúcar. Isso vem reproduzindo. Na história nós temos um conceito de estrutura, né? Trazido pelo Claude Lévi-Strauss, e a gente utiliza isso, ou seja, são dinâmicas que lentamente elas vão se aprimorando ao longo do tempo. Então, os fundamentos da nossa sociedade, eles já estavam presentes desde o projeto de dominação colonial dos portugueses, do ponto de vista econômico, do ponto de vista moral. Então, a nossa sociedade é conservadora. Há certas pautas que são pecados você comentar abertamente, inclusive nas redes sociais. Então, a gente percebe que ela é tão conservadora que cria uma espiral do silêncio, muitas vezes. Então, esse dispositivo de Foucault, ele inibe a própria configuração dessa sociedade conservadora, ela nos impede de uma discussão mais aprimorada. Por quê? Porque, no meu caso, ainda eu estou preso em certos dispositivos sociais, entendeu? Então, me priva de muitas coisas. Gostaria muito de escrever sobre muitas outras coisas e quem sabe lá na frente escreverei, mas não é o momento. Mas é isso. O que você tem a dizer sobre isso? Essa configuração da nossa sociedade, como é que você enxerga ela também, conservadora? Ao mesmo tempo em que ela é bastante reacionária, ela não consegue entender o motivo pelo qual ela é reacionária. Na verdade, são vários motivos, né? E motivos históricos. Você pega desde a proclamação da República e até agora, são vários e vários projetos de poder que sempre foram contra a emancipação, ao conhecimento. Então, tinha um professor meu que dizia que o Brasil ele é uma criança ainda, ele tem 200 anos de história, enquanto outros países têm, da Europa, por exemplo, tem 2000, mais que isso, né?
Porque o nosso país ele não começa em 1500, ele começa a partir da abolição da escravatura. E até hoje a gente vive sob influência da escravidão, sobre a influência do domínio das elites. E então não é fácil a gente tentar fazer com que uma estrutura que está posta há séculos não é fácil com que a gente consiga desfazer essa estrutura, né? É mais fácil a gente fazer um trabalho de beija-flor no incêndio, de tentar em conversas informais às vezes, quiçá através do trabalho, organização a, a, de partidos ou de grupos, enfim, para debater a respeito de nossa história, porque a esperança que alguém venha a ter de que isso vai acabar amanhã, não vai. É um projeto de poder muito bem consolidado. A gente verificou agora nas eleições municipais. Não estou falando de colônia, estou falando do quadro geral brasileiro que a gente vê nas apurações no jornal. Raras foram as cidades em que algum partido um pouquinho mais à esquerda conseguiu vencer. A gente teve o Pablo Marçal, que nem político é um cara comprovadamente criminoso, que teve intenção de voto de 30 e poucos por cento da maior cidade do país. E a gente teve a reeleição de uma pessoa que, para se reeleger, precisou contar com os boatos de que o PCC estava apoiando a eleição do outro candidato, um candidato que defende coisas que todo mundo deveria defender, né, como moradia, pessoas se alimentem e não morram de fome. Enquanto a gente tem um governador também lá em São Paulo que a sua proposta para a educação seja com que as pessoas não estudem artes, nem filosofia e nem matérias que possam gerar algum resquício de senso crítico. Aquela sociedade totalmente mecanizada, totalmente voltada ao trabalho, ao não pensamento, sabe, ao não desfrute, né? Tem um filme muito bacana chamado Sociedade dos Poetas Mortos, em que o professor ele diz, olha, engenharia, direito e outras matérias são boas para que a vida possa funcionar, mas exatamente por que a vida deve funcionar? Por que a gente deve continuar vivo? E aí é aí que entra a filosofia, a literatura, a arte, a história, enfim, o desfrute daquilo que é belo, sabe? Daquilo que é proveitoso. Não trabalhar, dormir, comer, ganhar dinheiro e morrer sem saber exatamente pelo que se viveu. Então, o governo do rapaz é voltado para isso, para tornar as pessoas trabalhadoras. E qual outra qualidade que as pessoas vão ter? Mas nenhuma. Por quê? Porque não tem filosofia, não tem arte na escola. E muita gente batendo palma e defendendo. Por quê? Porque é um projeto de poder muito antigo que não vai ser hoje que vai ser destruído. A gente tenta com as ferramentas que a gente tem, mas não vai ser agora. Como o senhor falou, vontade a gente tem de fazer muita coisa. A gente está preso a algumas circunstâncias que nos impedem? Está. Mas vai acontecer. Vai acontecer de a gente ter um pouquinho mais de liberdade para falar sobre o que deve ser falado. Tá mudo o microfone, viu? O microfone só mutou. Lucas, infelizmente estamos chegando ao fim desse bate-papo maravilhoso. Eu gostaria de agradecer muito a você pela sua contribuição aqui nessa live, pela oportunidade de nos conduzir sobre temas da filosofia bastante importantes
da importância da sua análise para a nossa sociedade. Essa live vai ficar registrada, também vou subir ela lá para o meu canal no YouTube. O objetivo dessas lives é implementar uma grade de conversa e de uma programação, algo que eu comecei lá em 2019, na Web TV Record Cabano, registrava um bocado de coisa, aí depois, por circunstâncias existenciais, eu dei uma paradinha e próximo ano vou estar mais folgado do ponto de vista institucional, então eu vou retomando essa minha vida, entendeu? Nas redes sociais, voltando, canalizando o meu tempo, minha energia, as minhas pesquisas, para esse viés, o viés do conhecimento, certo? Então, eu agradeço muito pela sua contribuição aqui e saiba que essa foi a primeira de muitas oportunidades nas quais iremos conversar ainda sobre diversos temas. Você tem muito a contribuir para a nossa comunidade e eu acredito que a nossa conversa ela vai servir, ela vai ficar registrada, né? Aqui no Facebook, no YouTube, e vai servir para muita coisa. Eu que agradeço novamente o convite. Para mim, novamente, é uma honra, porque a todo mundo que eu conto sobre o que me levou a optar pela carreira de professor, eu tive um professor muito bacana lá em 2012 que realmente despertou isso em mim. Eu gostaria de ser como ele. Então, estar participando na live desse professor hoje é uma oportunidade para mim que eu não poderia perder. Assim. Fiquei um pouco desesperado com os problemas técnicos do início, mas ainda bem que deu tudo certo e vou ficar no aguardo dos próximos convites e das próximas lives. Tudo bem. Agradecemos também a audiência aqui da nossa live e dizer que próxima semana teremos mais uma live, não sei nem quem é ainda, tem um encaminhamento, né? Falta só a confirmação. E é isso. Espero que nós possamos ter ajudado, né, nessa discussão. Acredito que esse tipo de conversa, esse tipo de live, esse espaço aqui nas redes sociais é o espaço público, aquele espaço público que o Habermas escreveu lá, o espaço público onde deve ser discutido sobre todos os temas livremente para chegar no que ele chama de consenso. Embora os dois temas monográficos, tanto na graduação quanto na pós, tenha sido em cima do Habermas, em especial esse conceito de espaço público, hoje eu vejo meio falho, entendeu? Uma oportunidade poderemos até discutir, mas ele serve por essa perspectiva, esse sentido. Vejo as redes sociais como um grande espaço para a discussão pública, para discutir temas importantes para a nossa sociedade. Obrigado, professor. Um abraço, viu? Acho que passou um carro de som aqui. Abraço, Lucas. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.